Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Uma pergunta muito frequente é se a masturbação é pecado. A lógica por trás dessa pergunta está associada aí aos pensamentos impuros que uma pessoa pode ter durante a prática da masturbação. Mas, na verdade, a gente tem que levar em conta que a masturbação não é algo novo, não é algo só dessa geração. Muitos povos praticavam a masturbação e deixou isso retratado aí em muitas obras de arte, em paredes, em quadros. A questão é que a masturbação não é uma prática apenas executada pelos seres humanos. Algumas espécies de animais também praticam a masturbação e não são só os primatas. Mas e aí, para você? A masturbação é pecado? Deixa aí nos comentários. Meu nome é Wellison e você está no canal Fé e Consciência. Se você ainda não for inscrito no canal, te convido aí a se inscrever, porque eu tenho postado vídeos aí constantemente sobre várias temáticas, sobre religião e sobre ciência, mostrando essa conexão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Aproveita, galera, deixa aquele like aí que isso ajuda bastante a gente que está produzindo conteúdo. E não esquece de ativar o sininho, porque é ativando o sininho que o YouTube vai comunicar vocês aí dos novos vídeos. Então aí, sem enrolação, vamos direto para o assunto. O ponto número 1 da nossa discussão é o fato da palavra masturbação. Essa ideia de masturbação ela não está explícita na Bíblia, o que na verdade não é um impeditivo para a gente fazer uma discussão sobre a temática. Na verdade, a gente utiliza a Bíblia para tentar interpretar, à luz dos mandamentos de Deus, se uma determinada prática é pecado ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que ser capaz de entender é o que significa pecado. Eu já fiz um vídeo explicando o que significa pecado. Eu vou deixar aí no card para vocês. Depois vocês olhem. Mas, resumidamente, o pecado ele é sinônimo da desobediência do ser humano aos mandamentos de Deus. Então, quando a gente tenta enxergar se a masturbação ela é pecado ou não, a gente tem que olhar as Escrituras e verificar se ela infringe algum dos mandamentos de Deus. Então, basicamente, essa é a minha visão para a gente poder construir uma reflexão sobre se a masturbação ou o autoprazer é pecado ou não. Nesse sentido, como eu falei na introdução do vídeo, a ideia central, que é muito discutida entre os pastores, é quanto aos pensamentos impuros que estão atrelados geralmente à prática da masturbação. E quando a gente fala dos pensamentos impuros, a gente está falando, dando um exemplo aqui, quando o homem está assistindo pornografia e está vendo lá uma mulher sensual e ele começa a ter pensamentos com aquela mulher. Ou quando o homem pratica a masturbação, pensando em alguém em particular, tá? E isso aí vale para a mulher também, na nossa discussão aqui. E nesse caso, quando se fala de pensamentos impróprios aí, ou pensamentos sensuais, né, sexuais, com uma pessoa, o que está em jogo, na verdade, é o mandamento do adultério, que você pode encontrar lá no livro de Êxodo 20:14. Inclusive, eu fiz um vídeo aí explicando detalhadamente o significado de cada um dos mandamentos. Eu vou deixar no card. Veja só, Jesus fala em Mateus 5, dos versículos 27 a 28, que quem olha para uma mulher com intenções sexuais já cometeu adultério em seu coração. Então, essa lógica aí dos pensamentos impuros, ela tem uma vertente verdadeira. Assistir pornografia ou praticar masturbação com pensamentos impróprios em alguém, você está cometendo adultério, logo a gente está infringindo um dos 10 mandamentos divinos. Obviamente, note que Paulo fala em 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 10, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, quando você faz a prática da masturbação e nela está envolvido, e geralmente está, né, esse tipo de pensamento impuro, você está sim cometendo pecado. Em uma linguagem bem simples é o seguinte: ninguém é objeto, as pessoas não são objeto. Deus não deu o direito de gente tomar as outras pessoas como objeto. Pense você gostaria de ser tratado como um objeto de alguém? Tomar o seu corpo, fazer o que bem entender, depois descartar? Porque os pensamentos impuros muitas vezes é nesse sentido, é simplesmente
para se satisfazer um prazer ali momentâneo e depois você não quer nada. Veja só que Jesus falou, e foi o seu segundo mandamento, quando a gente reduz os 10 mandamentos divinos nas palavras de Cristo, o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, acredito que ninguém gostaria de ser descartado. Note que, biblicamente, o sexo simboliza o casamento. É consumação da união entre duas pessoas. É o elo entre o casal. Então, quando você tem um pensamento impuro com alguma pessoa que não é o seu cônjuge, no caso de quem é casado, você está cometendo pecado. Da mesma forma, os não casados. Por isso que o casamento, ele é algo sagrado na Bíblia. O casamento não no sentido de papel, e sim da união. Né? Você ter a sua esposa, de quem você vai cuidar, você vai ser dela e ela vai ser sua, no sentido das Escrituras. Isso significa que quando você não é casado e você está tendo pensamentos impuros com alguém, é como se você estivesse profanando algo sagrado, que é o corpo da pessoa. Nosso corpo é sagrado perante a Deus. Então, você ficar tendo pensamentos com o corpo de alguém, você está profanando aquilo ali. O que é diferente no casamento. Porque, olha lá, a Bíblia fala que quando se casa é uma só carne. Então, você desejar a sua mulher e ela te desejar é o natural, por isso do casamento. É um outro ponto que quero destacar, que vocês vão encontrar aí no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 9 ao 10, e que talvez muitos pastores não comentem aí nas igrejas quando trata desse assunto, é o caso do filho de Judá, conhecido como Anã, que ele desperdiçava, vamos dizer assim, jogava a sua semente, o sêmen na terra para não engravidar a sua esposa, Tamar. E o motivo dele fazer isso é que chama a atenção. Ele fazia essa prática de jogar o sêmen para que ela não engravidasse e desse descendência a seu irmão. E como castigo, segundo a Bíblia, Onã morreu, perdeu a vida. Essa foi a punição para esse ato que foi considerado pecaminoso por Deus. O que a gente pode perceber nas duas narrativas? Apesar do contexto, não é colocada a questão de a masturbação ser pecado porque jogou o sêmen na terra. Não entendam isso. O que eu estou querendo dizer é que os dois contextos, na verdade, eles trazem para a gente uma informação muito importante e que depois lá na frente vocês vão ver que a Bíblia trata disso. A questão é: quais são as intenções do seu coração quando você faz alguma coisa? No caso de Onã, ele não queria engravidar a esposa porque, segundo a tradição hebraica, quando o homem falecia, o irmão tinha que tomar a esposa para dar descendente a ele, né? No caso do que não teve filhos. E também para a mulher não ficar ali desamparada. Então, como ele não queria dar esse descendente, o coração dele era mau. Percebe? O pecado está na desobediência a Deus. Se aquela dali era a tradição, que teoricamente Deus deu aquele povo para ser desse jeito, por algum motivo que não tenho que contestar, ele foi desobediente. E percebe que o pecado ele está associado à desobediência e essa maldade que ele tinha no coração. Então, quais são as intenções? Então, na verdade, a gente começa a ver que quando Jesus fala que apenas olhar para uma mulher já é adultério, você percebe que isso está associado à intenção no coração e não ao ato de olhar para uma mulher. Então você pode olhar para uma mulher de várias formas. Uma delas é de maneira inapropriada. E essa aí, sendo uma intenção mal aos olhos de Deus, sim, é pecado. Esse fato da questão das intenções ser o que torna uma prática pecado, ela é reforçado na fala de Cristo, lá em Mateus 15, versículos 10 ao 11. Olha o que Jesus fala. O que contamina um homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina um homem. Eu retirei esse texto de um outro contexto, que não está aplicado, obviamente, à masturbação, mas perceba que essa fala, na verdade, ela é muito além do contexto que está lá explícito, que era da questão de comer com as mãos limpas ou não, que os fariseus recriminavam a Cristo. Mas ele traz para a gente os elementos para a gente fazer essa discussão
também sobre a masturbação. Na verdade, o que existe são as intenções. Se a sua intenção é boa ou se sua intenção é ruim. Então, por exemplo, a guarda dos sábados. Mas se você tiver que salvar a vida de alguém, você não vai trabalhar? Se você tiver que comer, se for a única maneira de você ter que trazer o alimento para sua casa for trabalhando no sábado, você não está desobedecendo a Deus. Essa aqui é a questão. Agora, se você está simplesmente fazendo para afrontar, é outra questão. Se você simplesmente está fazendo para afrontar os mandamentos de Deus, aí sim a gente pode pensar isso como um pecado. Então, na verdade, Cristo traz para a gente uma nova visão. Ele fala explicitamente que tudo é lícito. E Paulo depois também vem trazer isso, que tudo é lícito. Porém, nem tudo me convém, né? Essa é uma frase clássica. Mas a questão é que Jesus deixou claro que muitas das coisas que os homens determinam e dizem que é pecado, na verdade são apenas doutrinas humanas, não provém de Deus. Elas são vãs, não tem fruto disso. Então, é um tal de, tudo é pecado, tudo é pecado. Não, não é que uma prática seja pecado. É que as intenções envolvidas na prática são pecados. Quais são as intenções? Por exemplo, matar alguém é pecado? Perceba que é um outro contexto, mas a pergunta é semelhante. Nos mandamentos de Deus, a tradução mais correta seria não assassinarás. Por quê? Porque isso está relacionado às intenções. Ou seja, eu vou lá e monto um esquema para surpreender alguém, por vingança, para assassinar. Literalmente a palavra é essa. Isso é pecado. Mas alguém está tentando te matar e você, se defendendo em legítima defesa, acabou matando uma pessoa. Isso não é pecado, tá? Nesse sentido da palavra aí, da palavra de Deus. Porque a sua intenção não era matar aquela pessoa. Você às vezes estava tentando se proteger e, sei lá, um acidente aconteceu ou foi a única maneira de você conseguir sobreviver. É diferente de você esquematizar a morte de alguém, de você desejar a morte de alguém, de você pedir em oração que alguém se dê mal, percebe? A intenção do seu coração é que ela é mal, que ela é pecaminosa. Não um ato em si do ser humano, porque, no geral, nós, seres humanos, somos falhos, nós cometemos erros. Às vezes, os erros que nós cometemos são tentando acertar. E é isso que, no final das contas, é que Deus leva em conta. Quais são as nossas intenções? Veja só, um outro versículo muito interessante que a gente pode trazer para a discussão, para a gente conseguir bater o martelo nessa questão, é a parábola da viúva pobre. Vocês já devem ter lido essa parábola. Ela está aí em Lucas 21, versículos de 1 ao 4. E nessa parábola Jesus fala de uma mulher que ficou viúva, era pobre e só tinha 2 moedas. E ela pegou e deu essas 2 moedas para Deus. Ela ofertou essas 2 moedas. E naquele templo, existiam várias pessoas ricas que davam muito dinheiro lá para o templo. E aí Jesus pergunta, quem é que deu mais? A mulher ou aquelas pessoas ricas? E Jesus responde que quem deu mais foi a mulher. Por quê? Porque no coração dela, ela sabendo que ela só tinha aquelas 2 moedas, ela amava tanto a Deus que ela deu tudo que ela tinha para Deus. A intenção dela foi realmente uma intenção de amor. Enquanto que a atitude dos homens ricos de dar o excedente não faz a menor diferença, não mostra que ele ama a Deus ou não. Muitas vezes pode ser que você dá algo para alguém ali, simplesmente para aparecer para os outros homens, para mostrar que você é bondoso, que você é caridoso, mas na verdade não é. Então percebe que, mais uma vez, apesar do contexto estar diferente, o que vale são as intenções do coração. Logo, quando a gente fala de pecado, a gente não deveria falar da prática em si, e sim das intenções atreladas a elas. E como as intenções infringem ou não as leis de Deus. Isso que é o mais importante. É o que tem no seu coração quando você faz algo. E isso é muito importante, porque, veja só, cientificamente falando, a masturbação também tem vários benefícios. Eu não vou entrar nesse tema agora, mas aí vocês podem deixar nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando dos benefícios da masturbação. Mas, por exemplo,
Um dos benefícios, que é muito falado aí na ciência, é o quão saudável isso é para a relação do casal. Muitas vezes acaba ajudando na relação. E isso eu falo pela seguinte questão. Em 1 Coríntios, Paulo traz uma coisa bem interessante para a gente. Eu vou ler para vocês, olha só. A mulher não pode dispor de seu corpo. Ele, o corpo, pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo. Ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Você percebe que agora, quando a gente traz, por exemplo, o contexto do casamento, a relação do casal ela é extremamente importante para a vida espiritual deles. Quando o homem ou a mulher se nega ao seu parceiro, eles podem estar colocando o outro em tentação. E aí, quando a gente pensa aí no mundo moderno, com tantas facilidades de acesso à pornografia, por exemplo, e a tantas outras coisas como prostituição, quando um se nega ao outro, você tem o acusador, que essa que é a palavra correta aí para o Satanás, te indicando coisas erradas. Você vai fazer se você quiser. Mas o fato é que você coloca o outro em uma situação delicada, que fica mais propenso a pecar. E muitas vezes, principalmente no casamento, muitos homens recorrem à prática da masturbação. Então percebe que às vezes a gente tem que realmente tentar compreender em que contexto a masturbação ela está colocada e não olhar a prática por si só, tá? Então, quando a gente olha para a prática da masturbação com os seus acessórios, vamos chamar assim, né, que vem atrelado à pornografia, aos pensamentos impuros aí com outras mulheres, sei lá, a prostituição e tantas essas outras coisas, sim, a prática da masturbação ela é um pecado. Mas quando a gente olha ela de maneira isolada, se a gente conseguir realmente eliminar todos esses outros fatores que infringem a lei de Deus, a prática em si ela não é um pecado. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. E lembre-se de ativar o sininho aí de notificação para você receber as novidades do canal.